O primeiro conhecimento fundamental que o planejador financeiro precisa ter é conhecimento sobre finanças pessoais, é conhecimento sobre planejamento financeiro. Se o planejador ele não entender conceitos sobre finanças pessoais, se ele não entender conceitos sobre educação financeira, que é um déficit, uma precariedade muito grande no cenário, como ele vai conseguir proporcionar essa educação financeira para outra pessoa? Ele não vai conseguir. Então ele precisa ter um entendimento de orçamento, ele precisa analisar, entender conceitos como entradas, custos fixos, custos variáveis, gastos essenciais, gastos não essenciais, modelo de diversificação de renda, entender sobre um poder de poupança mensal e como fazer com que seu cliente comece a poupar de forma constante. Então ele precisa ter noções básicas sobre educação financeira. E educação financeira hoje não é algo que a gente aprende nas escolas. Hoje não é algo que a gente aprende muito menos em faculdade. Então o planejador financeiro ele precisa desse conhecimento. Ele precisa entender sobre o tema para poder ele proporcionar essa vantagem, para poder ele proporcionar esse ganho para outra pessoa. Porque se ele não entender do assunto, ele não vai conseguir passar a melhor mensagem, tá? Então, o primeiro conhecimento fundamental que o planejador financeiro ele precisa adquirir é o conhecimento sobre finanças pessoais, é o conhecimento sobre educação financeira. E aí, quando a gente fala desses conhecimentos, é conhecimentos técnicos mesmo, tá? Conhecimentos sobre definições de diferentes aspectos, definições, por exemplo, de conceitos como o que é o conceito de poupança, o conceito de poupar, o que é o conceito de investir, porque poupar e investir são duas coisas totalmente diferentes. Poupar é um valor que você vai economizar. E eu costumo dizer que poupar é uma decisão diária, investir é uma decisão mensal, porque você vai investir aquele valor mensalmente, geralmente, na maioria dos casos, tá? Então, tem duas vertentes diferentes, então tem dois conceitos diferentes e o planejador financeiro precisa ir além desses conceitos. Precisa agregar na vida financeira do cliente esses conceitos, introduzir e não só introduzir e agregar. Precisa fazer com que esses conceitos eles permaneçam presentes. E depois que o planejador financeiro ele começa a conhecer os conceitos sobre educação, sobre finanças pessoais, ele vai dar um passo adiante nessa trilha e vai começar a ter o segundo conhecimento fundamental, que é o conhecimento fundamental sobre o mundo dos investimentos. Depois que ele entendeu sobre educação financeira, sobre organização financeira, estratégias de economia, de redução de custos, estratégias de aumento de renda, para levar tudo isso para o seu cliente e proporcionar a ele já, nesse primeiro aspecto, diversos ganhos, ele vai entrar no segundo conhecimento, que é o conhecimento sobre investimentos. E a partir do momento que ele entende sobre o mundo dos investimentos, ele está apto a conseguir fazer com que o seu patrimônio e o patrimônio do seu cliente cresça de forma exponencial. Entender sobre investimentos não vai também ser somente para ensinar o cliente a investir, mas vai ser para encontrar as oportunidades no mercado e fazer com que, alinhando com o perfil de investimento do seu cliente, ele proporcione essas vantagens, esses ganhos para o seu cliente. Entender sobre investimentos não é somente multiplicar sobre como melhorar a rentabilidade, mas é também conceitos básicos dos investimentos. Por exemplo, como é que funciona a tríade dos investimentos, que são os três pilares base de todos os tipos de investimento, que a gente tem como três pilares: liquidez, segurança e rentabilidade. A liquidez, nesse ponto, é o tempo de acesso ao determinado valor que você investiu. A segurança é o quanto de risco você vai estar disposto a correr para ter um determinado retorno. E a rentabilidade é o retorno que você vai ter naquele determinado ativo, naquele determinado investimento que você fez. E depois que ele entende esses conceitos base, ele vai entender conceitos para mais a fundo da vida do cliente. Por exemplo, perfis de investidor. Quais são os perfis de investidor que o meu cliente ele pode se enquadrar? De modo geral, a gente tem três perfis. O perfil conservador, que é aquela pessoa que não tem uma aptidão ao risco, vai prezar muito mais pela segurança. Um perfil moderado, que é aquela pessoa que já tem uma certa exposição ao risco, porque entende que essa certa exposição vai aumentar os seus ganhos. E o perfil arrojado, que é o perfil em que aquela pessoa ela já tem uma aptidão muito maior ao risco, porque sabe que quando feito de forma profissional e direcionada, o seu retorno tende a ser escalável.
tende a ser exponencial na linha do tempo. E depois que ele entender esses conceitos sobre investimentos, ele vai entender conceitos de prazo, como investimentos de curto prazo, que são investimentos de até 2 anos, investimento de médio prazo, que são investimentos de 2 a 10 anos, investimentos de longo prazo, que são investimentos para mais de 10 anos focados na independência financeira. Então ele vai entender também conceitos básicos de mercado, como por exemplo, CDI, Selic, inflação. Então, depois que ele entende todos esses conceitos sobre o mundo dos investimentos, ele vai conseguir passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Ele vai conseguir ter todo um know-how para poder montar um planejamento financeiro muito mais direcionado, muito mais assertivo e conseguir transformar a vida daquela pessoa se baseando na sua aptidão ao risco, se baseando em diversos outros fatores também, através do conhecimento que ele adquiriu estudando sobre investimentos. E depois que ele começa a entender todos esses conceitos sobre investimentos, ele também vai se aprofundar. Ele só não vai entender conceitos básicos. Ele precisa entender sobre os diferentes produtos que a gente tem no mundo dos investimentos. Ele precisa entender sobre os produtos da renda fixa. E aí a gente tem diversos produtos dentro da renda fixa. A gente tem produtos como, por exemplo, os LCIs, os LCAs. A gente tem produtos como os CRIs, os CRAs, as debêntures, produtos mais conservadores como os CDBs, até mesmo a poupança. Ele precisa entender quais são as suas vantagens e suas desvantagens e o porquê a maior parte das pessoas elas guardam seu dinheiro nesse tipo de investimento. E a partir desse momento que ele se aprofunda nos produtos da renda fixa, ele também vai se aprofundar nos produtos da renda variável. Produtos que muitos clientes eles querem começar já a vida financeira entendendo sobre esses produtos. E aí vai do planejador financeiro acalmar o seu cliente e entender que alguns passos anteriores são fundamentais antes da gente chegar nesses investimentos na renda variável. Como, por exemplo, a montagem de uma reserva de emergência. Como, por exemplo, a criação de uma previdência privada, o início de uma previdência privada com foco na independência financeira. E outros pontos também que podem chegar adiante de uma carteira diversificada. Mas aí, entrando no ponto dos investimentos, focando na renda variável, a gente tem diferentes produtos que o planejador ele vai precisar entender, como ações, fundos de investimento, com ênfase aqui nos fundos imobiliários, nos fundos de ações, nos fundos de multimercado. A gente tem também outros produtos da renda variável, como os criptoativos. A gente tem também outro produto da renda variável, como por exemplo aqui, os BDRs, os derivativos, e tem diversos outros, os ETFs e muito mais. Tá? Então, o planejador financeiro ele vai precisar entender todos esses conhecimentos fundamentais do mundo dos investimentos. E quanto mais ele se aprofunda, mais ele se torna um profissional diferenciado, um profissional que vai conseguir passar a melhor mensagem para o seu cliente. E depois que ele entende sobre os investimentos, toda a parte inicial e toda a parte avançada, ele vai para o terceiro conhecimento fundamental, que é o conhecimento sobre leis e regulamentação. As leis no mundo financeiro, no mercado financeiro, elas são atualizadas constantemente. Então, só de 3 meses para cá, na data que eu estou gravando, a gente teve uma mudança na Previdência Privada, a gente teve 2 mudanças na Previdência Privada, né? Uma positiva, uma negativa. A gente teve uma mudança na taxação dos fundos, outra mudança na taxação dos criptoativos. Então, nesse momento de hoje, a gente de 3 meses para cá teve várias mudanças no mercado financeiro. E se o planejador financeiro ele não se atualizar, ele não tiver esse aprendizado contínuo, ele não vai conseguir estar diante das oportunidades do mercado. Então ele precisa entender todas as regulamentações e todas as leis para, além de se proteger, conseguir proteger o seu cliente da relação conflituosa que existe hoje no mercado financeiro. Então é imprescindível que ele entenda toda essa regulamentação por trás e sempre busque esse aprendizado contínuo e sempre busque essa atualização.